Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe para vocês uma receitinha maravilhosa. São esses os ingredientes aí do nosso pãozinho açucarado, mas um pãozinho em forma de rosca, muito gostoso, tá? Os ingredientes são simples, o pãozinho é muito bom, eu aconselho que vocês façam, tá bom? Vocês vão gostar muito. Eu vou pegar o meu fermento com um pouquinho de leite morno. Vou dissolver esse fermento. Depois de dissolvido, eu vou estar colocando nessa bacia aí, que vocês estão vendo aí do lado, junto com os outros ingredientes. Primeiro, o fermento dissolvido. Quer dizer, primeiro o açúcar. Depois, eu jogo o fermento dissolvido por cima. E vou misturar com uma colher, tá? Não tem segredo. Quase sempre assim que eu faço com fermento, né, pessoal? Quem já acompanha o canal aqui já sabe. Eu prefiro diluir o fermento. Pra mim, ele ganha muito mais efeito na massa dos pães, tá? Então, para esse pãozinho doce, que é uma delícia, eu recomendo muito esse pãozinho porque ele é muito macio. Eu fiz isso daí que vocês estão vendo. Depois de misturado o fermento dissolvido com o açúcar e o leite morno, eu coloquei o restante do meu leite, os meus ovos e bati. Bati não, mexi, né? Praticamente bati porque desmanchou os ovos. Eu mexi e fui acrescentando a minha manteiga ou margarina. Depois eu vou deixar dissolver um pouco essa manteiga, né? Porque o leite vai estar morno, né? Não esqueça, gente, o leite sempre morninho pro pão, tá? Aí eu acrescento o meu sal. No caso aí eu usei margarina, tá? Mas quem quiser usar a manteiga, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Eu tenho muito problema, gente, com o pessoal que vem: eu gostei da receita, mas cadê os ingredientes? Gente, na descrição do vídeo, por favor, dê sempre uma olhadinha na descrição. Aliás, qualquer tipo de informação, geralmente a gente encontra na descrição do vídeo. Quando a pessoa não fala em vídeo, ela deixa lá, tá? É sempre bom dar uma olhadinha, não só no meu, como em qualquer outro vídeo que vocês assistam. Dê sempre uma olhadinha na descrição. Aí eu fui acrescentando a farinha de trigo aos poucos, como eu sempre faço, não gosto de jogar de uma vez. Vou mexendo com a colher de pau até onde é possível que se mexa, porque chegando um ponto que eu tenho que jogar a minha massa na mesa e colocar a mão na massa, como eu sempre falo, e terminar o restante do trabalho. Aí eu coloco mais farinha de trigo, como vocês estão vendo. Já tá chegando o ponto de ser colocado na mesa. Olha, ainda tá bem mole. Então eu vou colocar na minha mesa enfarinhada. Tava experimentando para ver se a massa tava boa. Vocês viram que eu passei o dedo ali. É sempre bom para você saber. O doce, o sal, é sempre bom dar uma olhada antes de continuar agregando mais a farinha ainda, né? Mais farinha. Aí eu polvilhei a minha mesa com farinha de trigo e vou colocar a massa em cima e vou trabalhar. Gente, aí é a mesma coisa de sempre, toda vez que a gente vai fazer os nossos pãezinhos, seja ele qual for, doce, salgado, agridoce, você vai... Aí eu tô com a ajuda de uma espátula, quem não tiver pode pegar uma faca ou algo que ajude a desgrudar da mesa. Então eu vou colocando farinha de trigo aos poucos, vou massageando a minha massa, porque ela tava bem molinha ainda. Ela é uma massa que ela fica bem mole, tá? É normal ficar assim. E aí eu vou acrescentando aos poucos a minha farinha de trigo. Olha, tá? Eu vou mexendo, eu vou enxugando, né? A minha massa nessa farinha. A massa ela vai puxando essa farinha, olha, na mesa, notem que eu vou massageando e ela vai sugando, a própria massa vai sugando essa farinha e eu vou massageando, tá?
Depois que a massa estiver num ponto bom já, desgrudando da mesa, que é o caso aí que vocês estão vendo, eu vou sovar entre 10 e 15 minutos, tá? Aí eu já sovei 10, 15 minutos, depois que ela passa a desgrudar da mesa. Eu sovo durante 10, 15 minutos. Aí, no caso, eu vou colocar ela nessa bacia mesmo. Vou polvilhar um pouco de farinha. Vou colocar minha massa aí, como vocês estão vendo. E vou colocar ela pra... ainda agarra um pouquinho, tá vendo? Mas agora a tendência é ir melhorando, é ir parando, tá? Depois que ela cresce, ela para de agarrar um pouco. Ela para mais um pouco, né? Se ela ainda tá agarrando um pouquinho, ela para. Bom, aí eu coloco dentro da bacia e eu vou passar um pouco de óleo de cozinha, um fio de óleo na minha massa. E vou como se eu estivesse passando um óleo mesmo. Vou passar o óleo como se eu estivesse passando. Vou passar o óleo nela, né? Eu vou passar um óleo em volta da minha massa todinha, antes de eu colocar para descansar, do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Eu coloco o óleo, aí eu passo as mãos em cima, como vocês estão vendo, eu estou untando a minha massa, e aí eu vou cobrir a minha massa, essa bacia, com um papel filme. Quem não tiver o papel filme em casa, pode cobrir com um pano quentinho e coloca num lugar quentinho da sua casa para que essa massa cresça durante 40 minutos, tá? Foi o tempo que eu deixei a minha. Eu cobri com papel filme, coloquei num lugar quentinho na minha casa e depois de 40 minutos eu descobri e fui trabalhar com a minha massa, tá? Gente, eu vou deixar as minhas redes sociais aí, a do canal, né? O Instagram do canal e a fanpage do canal aí, tá? Por favor, deem uma olhadinha lá, entrem lá, vai lá bater um papo, vai lá conhecer, tá bom? Aí, gente, depois de 40 minutos está a nossa massa. Ela nem dobrou, ela tipo triplicou de tamanho. Talvez em vídeo não dê para ver tanta diferença, mas ela praticamente triplicou, ela ficou muito grande. Depois eu vou tirar ela da bacia, conforme vocês estão vendo aí, e vou começar a trabalhar a minha massa. O que eu vou fazer? Eu dei uma achatadinha nela e vou começar a porcionar a minha massa. O que é porcionar? Eu vou começar a dividir a massa em porções. A olho nu, porque eu não tenho balança. As amigas que tiverem balança em casa podem cortar e pesar, né, para ver o tamanho, para ver a quantidade de massa, para ficar tudo do mesmo tamanho. Quem não tiver vai ter que ser no olhômetro mesmo. Viram que aí ela já não gruda? Eu coloquei ela lá pro cantinho e vim pegar a minha massa e vou cortar a minha massa. Tirei as pontinhas para ficar mais fácil. E vou cortar em pedaços iguais. Não vão ficar tão iguais porque é olho nu, certo? Aí eu vou cortar. Os que forem ficando pequenininhos eu junto novamente com outro pequenininho, tá bom? E vou começar a trabalhar minha massa da seguinte forma. Não precisa enfarinhar a mesa mais, porque já não vai grudar mais, tá? Não vai estar grudando. Eu não preciso de mais trigo ali. No caso, eu vou fazer rolinhos, minhoquinhas. E vou trabalhar com essa massa dessa forma. Peguei uma parte porcionada. Comecei a fazer rolinhos bem fininhos. Como vocês estão vendo aí, vou fazendo bem fininho. Não tem um tamanho certo, tá? Não tem um tamanho exato. É o tamanho que dê para eu pegar essa cobrinha, essa minhoquinha e tipo dobrar ao meio. Vocês vão ver como é que é. Não é difícil, é fácil, tá? Olha, não tem segredo nenhum. Eu não acelerei o vídeo para vocês verem como é que é. Então eu deixei ela bem compridinha. Gente, é dica. Vai fazendo do meio para as pontas. Estão vendo? Do meio para as pontas, para ficar tudo igualzinho.
Aí, olha a minha minhoquinha como é que ficou. Eu dividi, ó, eu dobrei ela ao meio e eu começo a enrolar ela com todo cuidado para não grudar muito, olha. Depois eu vou torcendo, eu vou rosqueando e fecho. Viram? Não tem segredo. Ela vai ficar uma rosquinha e eu vou ajeitando aos poucos aí, olha. Sempre deixo um buraquinho no meio, tá? Vou fazer mais uma para vocês estarem vendo como que funciona, tá bom? Como é que ficou? Gente, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Deixem o seu like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. O YouTube vai avisando. Quem não tiver o sininho ativado, o YouTube eu vou postar, o YouTube nem sempre avisa a pessoa. Quando você tem o sino ativado, você recebe no seu celular, no caso, você recebe a notificação que a fulano de tal postou um vídeo novo. O sininho é para isso, tá? Então deixem o sininho ativado, tá bom? Ali do lado do inscreva-se. Quem não for inscrito, inscreva-se, por favor. Tô esperando vocês aqui, tá? Então assim, outra rosquinha. Tá vendo? Como não é difícil? Olha, várias rosquinhas. Várias rosquinhas. Podem ver, gente, que cada uma ficou de um tamanho, porque eu não tenho balança. Foi a olho nu. Umas já estão crescendo até demais. Aí eu cobri com um pano normal e deixei descansar por 20 minutinhos. Elas cresceram mais ainda, tá? Somente 20 minutinhos, porque a massa já descansou. Então agora só as rosquinhas mesmo que deram uma descansadinha de 20 minutos. Aí eu peguei ovo com um pouquinho de leite, tá? E um fio de óleo e passei nas minhas rosquinhas antes de ir ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Gente, quem gostar do pãozinho mais moreninho, eu aconselho que faça a gema com um fio de óleo só. Eu misturei os três, ficou assim, dessa forma, elas untadas, tá? Mas quem gostar mais moreninho, põe somente a gema e o óleo, que fica mais moreninho. Fica com aparência de mais moreninho. Olha só, depois de 30 minutos no forno a 180, aí estão as minhas rosquinhas. Elas ficaram, rosquinhas, pãezinhos, tanto faz, unidas, né? Eu vou separar depois, mas ainda não tá na hora. Agora, com elas ainda quentes, com os pãezinhos ainda quentes, eu vou pincelar manteiga ou margarina para dar um brilho. Vejam que dá um brilho. Tem que estar quente ainda, tá? Então elas estão quentes e eu estou pincelando a margarina. Agora eu vou vir com o meu açúcar refinado numa peneira e vou peneirar sobre os meus pãezinhos. Tá? Joguei em cima dos pãezinhos esse açúcar. E como o meu forno ainda tá quente, eu vou voltar com elas pro meu forno para esse açúcar dar uma leve derretida, sabe? Ficar meladinho. Olha só. Aí eu vou deixar lá até o meu forno esfriar, tá bom? Porque eu acabei de tirá-las, o forno tá quente, eu pincelei a margarina, joguei o açúcar e vou voltar com elas para lá, porque meu forno ainda tá quente. Quando o meu forno esfriar, eu vou tirar, separar os pãezinhos e tirar o excesso do açúcar que ficar, tá bom? Vão acompanhando que vocês vão ver. Agora, as rosquinhas já saíram, né? Já tirei do forno. Olha só como que elas estão. Elas ficaram moreninhas, gente, mas eu não gosto delas muito morenas, tá? Eu gosto delas mais clarinhas. Até na padaria, quando eu vou comprar, eu gosto de comprar elas mais clarinhas. Eu gosto de encontrar as mais clarinhas. Eu dou preferência aos pães mais claros, porque eu e aqui em casa a gente gosta sim. Mas quem gostar mais moreninho, fique à vontade, tá? Aí, com a ajuda de uma espátula, eu vou tirar e
Tá aí, ó, eu não mostrei tirando, mas eu já tirei, já separei uma por uma, elas ficaram assim. Eu fui bati, tirei o excesso do açúcar que tava e ficaram assim, gente, os pãezinhos, tá? Já bati o açúcar, eles ficaram super fofinhos. Eu vou estar partindo para vocês verem, olha só a fofura, a maciez, eles chegam a desfiar, tá? Olha só, eles vão desfiando, tá? Os gominhos, olha só. Que delícia, muito fofinho esse pão, tá? Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixem de deixar o seu like aí pra mim, tá? Pro canal, pra ajudar na divulgação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!